Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos de volta com o nosso estudo bíblico e queremos dar continuidade a esse estudo tão bonito que nós estamos realizando, que é um estudo que trata dos sermões de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Chegamos já no terceiro sermão, que é conhecido como o Sermão das Parábolas e do Reino dos Céus, ou simplesmente discurso parabólico, né, como alguns preferem, e nós vamos então estudar todo o capítulo 13, né, ou mais exatamente dos versículos de 1 a 52, para observarmos com cuidado tudo aquilo que o Senhor nos traz neste capítulo tão importante para a nossa vida enquanto discípulos do Senhor. Tá bom? Então, antes de qualquer coisa, queria orar com vocês para que a gente possa dar andamento aos nossos estudos. Pai, a tua palavra é viva e eficaz. É o Senhor, ó Deus, quem revela os teus mistérios aos teus filhos, e nada que o Senhor não queira revelar será revelado, porque não se trata do esforço humano, nem da intenção do coração do homem, mas do desejo que parte do teu coração, Senhor, em nos revelar os mistérios do teu reino. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que através desse estudo, humildemente, Senhor, o teu Espírito Santo possa revelar os mistérios, Senhor, do teu reino ao coração dos irmãos e irmãs que participam, ó Deus, deste ensino. E que assim a tua igreja seja edificada, e o que tem possa ter ainda mais, de forma que multiplique para a glória do teu santo nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, então, este é, como eu já disse, né, o terceiro sermão de Jesus. Nós temos um total de 5 sermões registrados no Evangelho segundo Mateus, e as outras aulas já estão disponíveis, né? As aulas que são referentes aos primeiros 2 sermões de Jesus estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E os irmãos que tiverem o desejo podem ali acessar e podem rever quando quiserem, porque realmente tem um conteúdo ali muito bom para todo o nosso processo de discipulado, tá ok? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o sermão que diz respeito ao reino e às parábolas, né? Ou o discurso parabólico, como alguém também prefere, tá joia? Então, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, nós encontramos o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero trazer assim algumas informações importantes para os irmãos. Nós sabemos, né, pelo relato das Escrituras, que o Senhor Jesus nasceu em Belém e que foi criado na cidade de Nazaré. Por isso ele era chamado de Nazareno. O que talvez a gente deixe escapar ou não perceba, e até motivado por alguns versículos, né, quando diz, por exemplo, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, há quem pense que Jesus talvez não tivesse uma moradia própria, né, não tivesse um lugar para que ele morasse. E disso surge muita confusão. A verdade é que o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 13, nos mostra que Jesus, depois que ele deixou a cidade de Nazaré, ele se mudou para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava à margem noroeste, melhor dizendo, né, do Mar da Galileia. Então, era uma localidade, eu diria assim, que aonde, né, nós encontramos nos evangelhos a maior parte do desenvolvimento ministerial do Senhor. Então foi em Cafarnaum e nas suas cidades circunvizinhas e por toda aquela região do Mar da Galileia,
que Jesus exerceu a maior parte do seu ministério, tanto os ensinos como também os seus sinais e maravilhas que ele operou, né, ao longo de todo o seu ministério terreno. Então, isso tudo, amados, está também em conformidade com a profecia do profeta Isaías. Veja que Isaías capítulo 9, versículo, a partir do primeiro versículo, nós temos uma palavra tremenda que diz assim, olha, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, esta é parte da profecia que diz respeito justamente à terra de Zebulon e à terra de Naftali, que no Israel antigo eram porções de terra que foram entregues, né, às tribos de Zebulon e a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali, e que justamente ali no encontro dessas duas áreas, ou dessas duas porções de terra, encontrava-se a cidade de Cafarnaum, a noroeste do Mar da Galileia. Então a Galileia dos gentios ela foi privilegiada porque Deus tornou glorioso o caminho do mar, né? Então o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Era Jesus entre eles, era o próprio Filho de Deus habitando no meio do povo. Então essa profecia se cumpre quando Jesus vai morar na cidade de Cafarnaum. Tá, ok? Então, isso é para a gente dar um pano de fundo. Então, Jesus ele estava em casa, é assim que o texto fala, né? Olha só, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, ou seja, ele tinha um lugar onde habitar, né? Então, ele vai para a beira-mar, e grandes multidões se reúnem perto dele. E aí, Jesus, meio que sendo espremido pelas multidões, ele resolve subir num barco, onde ele se assenta, e as multidões em pé passam a ouvir o discurso de Jesus. E Jesus começa a trazer, então, uma parábola que é conhecida como a parábola do semeador. Essa parábola ela é uma parábola extremamente importante. Ela é uma das parábolas, eu diria assim, mais significativas, porque ela é seguida de uma explicação detalhada, não é? Conforme nós encontramos no texto do Evangelho de Mateus. Então, eu quero ler, né, o que diz essa parábola a partir do versículo 3, que diz assim, olha, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja Deus. Que parábola maravilhosa essa que o Senhor Jesus estava trazendo, não somente aos seus discípulos, mas também a toda aquela multidão. Nós vamos falar logo mais que, na verdade, nem todas as pessoas que ouviam as palavras e que ouvem as palavras do reino, não é? A Bíblia trata aqui no Evangelho de Mateus como palavras do reino ou mistérios do reino dos céus. Estas coisas não são para todos, amados, não é? Se você compreende o que eu estou te falando, se você compreende o que a gente acabou de ler, realmente você se encontra nessa categoria de pessoas que Jesus chama de bem-aventurados, porque nós, de fato, recebemos de Deus a revelação necessária para a compreensão dessas palavras. Então, isso não depende da nossa capacidade intelectual, isso não depende da nossa escolaridade, isso não depende, né, do QI. Olha, eu tenho um QI fantástico, eu faço cálculos, né, incríveis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa inteligência. Tem a ver realmente com Deus querer revelar ao homem ou não, não é? Então, se nós estamos recebendo essa mensagem,
Louvado seja Deus. É porque essa mensagem nos está sendo revelada por Deus. E isso vai ficar claro mais adiante quando nós vamos tratar exatamente sobre isso. Por ora, vamos nos deter na questão da parábola do semeador. Então, a parábola do semeador, ela nos apresenta 4 terrenos, amados. 4 terrenos, e esses terrenos, eles reagem à semente, vamos dizer assim, de maneiras diferentes, e para cada maneira diferente nós vamos identificar uma condição ou uma situação que nos faz refletir a respeito da vida das pessoas como um todo, não é? Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos é que, quando a Bíblia fala que o semeador saiu a semear, quem é o semeador? É todo aquele servo que sai anunciando a palavra do Evangelho. É toda aquela pessoa que anuncia as boas novas em Cristo Jesus, as boas novas de salvação. Anuncia que Jesus Cristo realmente nasceu, morreu na cruz, ressuscitou, mas que está vivo e reina, que ele é Senhor, que ele tem o governo sobre todas as coisas, que a ele foi dado todo o domínio sobre os céus e sobre a terra. Ele é o Senhor de todas as coisas, não é? Então, quando nós anunciamos essa palavra, nós somos esse semeador. E a semente, portanto, é a própria palavra, é a palavra do Evangelho, é a mensagem que anuncia Cristo Jesus como Senhor de todas as coisas, tá certo? Então, o semeador, ele sai a semear. E aí, qual é o primeiro dos terrenos que a Bíblia nos apresenta aqui? O primeiro dos terrenos, lá no versículo 4, diz que uma parte cai à beira do caminho. Então, uma parte cai à beira do caminho e as aves dos céus, elas vêm e comem essa semente. Ora, preste atenção, queridos. Existe uma referência imediata, não é? Uma explicação que o Senhor já traz a respeito disso a partir do verso 19. Então, esta é uma parábola que traz consigo uma explicação. O que se trata, então, do que trata a beira do caminho e o que são as aves, né? Então, o versículo 19, ele vai dizer assim, olha, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Olha só, este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, nós podemos perceber que durante o processo de semeadura, amados, nós não sabemos quem são as pessoas cujo coração é terra boa. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós somos semeadores e que o nosso bornal precisa estar cheio de semente. Em outras palavras, na condição de semeadores, é necessário que a semente seja algo que nos acompanhe o tempo todo. A semente precisa estar conosco o tempo todo, de forma que a nossa vida, né, lembrando lá de João 7,38, que a Bíblia, quando fala a respeito do Espírito Santo, né, dizendo o seguinte, que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do semeador precisa sair sempre a semente. É uma outra maneira de nós compreendermos essa verdade. Quer dizer, eu preciso ter a palavra viva comigo e ela vai fluir da minha vida pela pessoa do Espírito. Isso é um mistério de Deus e é maravilhoso. Agora, quando nós nos dispomos a tal obra, enquanto discípulos de Jesus, como semeadores do reino de Deus, nós precisamos compreender que não sabemos quem são as pessoas cujo coração é boa terra. Para algumas pessoas, talvez, a semente vai ser como se tivesse caído à beira do caminho. E aí, amados, nós identificamos um primeiro inimigo, um primeiro opositor a essa obra de semeadura. A obra de semeadura dos filhos de Deus nunca é uma obra fácil, porque ela encontra oposição. E o primeiro opositor que a Bíblia nos mostra aqui é o maligno, não é? O versículo 19 está dizendo o seguinte, olha, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Olha que coisa tremenda, né? O Senhor falando abertamente, olha, o maligno rouba, o maligno arrebata. Quer dizer, a palavra foi semeada, mas talvez por uma distração, talvez por uma questão espiritual, talvez por um coração extremamente distante das coisas de Deus, simplesmente o diabo vai e captura aquela mensagem e não resta absolutamente nada. É como se aquela pessoa nunca tivesse ouvido falar de Jesus antes.
Então, essa é a primeira das sementes. Depois ele fala, e o primeiro dos terrenos e também o primeiro dos opositores, vamos assim dizer. Depois ele fala o seguinte: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser terra profunda. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Olha só que interessante, né? Então, o segundo terreno é o terreno do solo rochoso. A semente cai ali, ela brota, ela germina, né? Ela começa a querer crescer, mas ela não tem raiz. Então, vindo o sol, ela vai se secar, ela vai morrer, ela não tem condição. Do que isso trata, então, amados? Veja, o versículo 20, ele explica o que significa isso. Ele fala assim, olha, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Olha só, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando, olhando para esse texto e buscando compreender todo o contexto da palavra de Deus, né, eu tenho para mim que quando o Senhor fala a respeito desse solo rochoso, ele está falando também de uma condição do próprio ser humano, do coração humano, não é? O ser humano, nas suas instabilidades espiritual, emocional, o ser humano é realmente uma pessoa cheia, é alguém, né, cheio de instabilidades. Então, pensar, por exemplo, no solo rochoso, pensar nessa condição que nos retrata a palavra de Deus, é realmente imaginar o seguinte: a palavra é semeada, mas a pessoa não tem, é como se a pessoa não tivesse uma estrutura adequada para receber aquilo, né? A pessoa por si, sozinha, o ser humano, enquanto não trabalhado por Deus, aquela pessoa não consegue por si só. Então, surge daí então um segundo opositor, que é a própria questão da humanidade, da condição humana. O homem caído, o homem incapacitado pelo pecado, não é? Então, o solo rochoso diz respeito a isso, amados, a essa condição humana. Tá? Depois vamos para o terceiro solo. E aí, versículo 7 fala assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Está aí então o terceiro solo e a terceira condição que a palavra de Deus nos apresenta nesse processo de semeadura. Veja, uma parte cai então à beira do caminho, outra parte cai entre o solo rochoso e a outra parte cai num lugar onde havia muitos espinhos. Imagine, né, o semeador andando, indo em direção ao campo para semear, e conforme ele vai andando, o seu bornal vai transbordando e parte da semente cai no caminho, parte cai no meio das pedras e parte cai num lugar onde havia muitos espinhos. E o que caiu no meio daqueles espinhos, aquela semente tenta produzir, mas ela é sufocada, os espinhos lhe tiram a força, né? E o que são, então, estes espinhos? Veja, olha só, ele diz lá no versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só, é o coração do homem, da mulher, que recebe a palavra, mas é uma pessoa presa, fascinada, é uma pessoa que está completamente voltada, com as suas inclinações voltadas para as coisas deste mundo. Perceba, amados, a palavra é a palavra do reino, é a palavra que trata das coisas celestiais, é a palavra que trata das coisas eternas. E de repente esse coração que está voltado para as coisas terrenas, esse coração que está voltado para as fascinações desse mundo, essa pessoa não tem condição, portanto, de frutificar por causa desse coração completamente fascinado com as coisas do nosso mundo. Então, isso é importante nós pontuarmos. Surge então um terceiro terreno, é o terreno que é repleto de espinhos, os espinhos sufocam, impedem a frutificação, não é? E aí nós temos que os espinhos são as fascinações
com o mundo, com as riquezas. Então as pessoas têm um terceiro opositor. Qual é o terceiro opositor? Nós vimos que o primeiro é o diabo, o segundo é o próprio ser humano na condição de caído, e o terceiro aparece aqui como sendo o próprio mundo e os prazeres que o mundo pode oferecer, sejam as riquezas, sejam os seus deleites. Então, o ser humano está constantemente lutando contra estas coisas, e estas coisas se tornam impedimento para que a palavra frutifique nos seus corações, não é? Então, veja só, para que esse impedimento seja vencido, a única pessoa que pode realmente fazer vencer esse impedimento não é o semeador. A Bíblia não mostra isso como sendo verdade, né? Afinal, a semente caiu. Se a semente caiu, dali para frente, ela vai crescer ou não, não dependendo mais do semeador, não é? Então, veja só, nós não sabemos quem é o coração que tem boa terra. Portanto, a parábola ela não está dizendo assim, olha, cuide bem da semente e semeie apenas na terra boa. Não. A parábola está dizendo o seguinte, olha, a semente vai cair pelo caminho. A semente vai cair no solo rochoso, a semente vai cair entre os espinhos, mas a semente também vai encontrar a boa terra. Né? Nós devemos estar animados para que ela encontre a boa terra, mas sabendo que nós não teremos sucesso no nosso trabalho em 100%, muito pelo contrário. Veja que são 4 solos e apenas um deles é quem produz boa semente, é quem produz bom fruto, não é? Então veja que interessante isso que o Senhor fala, né? Então, versículo 8, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, o que foi semeado, versículo 23, em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus. Amados, isso é importante. Porque se eu ouço a palavra e a compreendo, significa que Deus mesmo quis revelar a palavra para o meu coração. Logo, Ele quer que eu seja uma pessoa que vá frutificar. A minha vida precisa ser uma vida de frutificação. A semente não pode entrar no meu coração, germinar e não produzir fruto, porque a semente garante que o fruto venha se encontrar boa terra. Se ela não está produzindo frutos, é porque certamente ela não encontrou boa terra. É porque ela caiu à beira no caminho e o maligno roubou. É porque ela caiu em solo rochoso e não tinha raiz, ou ela caiu entre os espinhos e foi sufocada. Mas se ela cai em solo bom, em terra boa, ela produz o seu fruto. Agora, é claro, quando a gente pensa nisso, a gente fica se perguntando assim, mas então como pode ser isso, Senhor? Não é? Então, por que é que as coisas são assim? Veja, os discípulos estavam inquietos diante dessa explicação. E eles trazem uma pergunta para Jesus que é, no mínimo, curiosa. Voltando agora para o versículo 10, eles falam o seguinte: olha, por que lhes falas por parábolas? Os discípulos perguntaram para Jesus. E Jesus responde o seguinte: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Veja que interessante, irmãos. Aos discípulos é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas às demais pessoas não é concedido. O que isso quer dizer? Isso fala de eleição, amados. Isso fala de eleição. Isso não é, digamos assim, assim como nós não conseguimos compreender por nós mesmos, não é? Jesus ele havia dito, deixa eu encontrar aqui o versículo. Olha aqui, ó, Mateus 11, 27, Jesus ele diz o seguinte, olha, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ora, se o Pai só pode ser conhecido se o Filho revelar, olha que coisa interessante, não é? Então, como é que as pessoas podem conhecer a Deus? As pessoas só podem conhecer a Deus na medida em que Deus quer se revelar. Não depende da pessoa. E se não depende da pessoa, isso é uma escolha de Deus, ora, isso tem a ver com eleição, tem a ver com escolha. Se você hoje conhece a Deus, amado, é porque você foi escolhido para conhecer. Você foi escolhido para compreender.
E se você foi escolhido para compreender, veja que grande privilégio você tem. Jesus ele vai falar a respeito dessas coisas, não é? Então ele diz assim, olha, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Para algumas pessoas é concedido, para outras não. Isso quem faz é Deus quem escolhe. Por isso que não tem como, irmãos, não tem como a gente querer enfiar goela abaixo, às vezes, uma mensagem na vida de alguém. Não tem como a gente rachar a cabeça de uma pessoa e colocar dentro. Tem gente que você prega, 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 e a semente cai no caminho, cai no caminho, cai no caminho, e o diabo come, 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 e não adianta, e não frutifica. Tem gente que você fala, 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 e a semente cai no terreno rochoso, cai no terreno rochoso, e aquele coração é cheio de si, cheio de si, e não consegue perceber. Ou então a palavra cai no espinho, e as pessoas são sufocadas pelas coisas desse mundo. E não frutifica jamais. Então veja que não depende de quem fala, não depende de quem semeia, não depende. Depende da própria semente encontrar a boa terra ou não, não é? Se aquela semente encontrou a boa terra, ela vai frutificar, do contrário, não frutifica. Os opositores naturais, vamos chamar assim, né, aqueles que se opõem, seja o diabo, seja o mundo, seja o próprio ser humano, vão impedir que a semente cresça. Agora, quando ela encontra a boa terra, é porque Deus assim a conduziu. E aí ela vai frutificar. Isso tem a ver com a revelação de Deus. Deus revela o seu reino, Deus revela a sua glória, Deus revela o seu senhorio, a sua majestade. E aquele coração, então, rendido, ele passa a servir a Deus com toda a intensidade. E a vida é outra, não é? Então, olha que coisa mais linda. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Meu Deus, que palavra difícil essa. Eu creio que quando a gente olha para um contexto maior da revelação, né, da própria eleição, o que acontece? Todo ser humano é capaz de perceber a existência de Deus. A Bíblia fala que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Lá em Romanos capítulo 1 nós vamos ver que a natureza testifica do Deus Criador, ela é testemunha da criação de Deus, ou seja, há um Deus que criou todas as coisas e todo ser humano sabe disso. Agora, é interessante porque apesar de todos saberem disso, né, é uma porção, digamos assim, comum, mas não é essa porção especial. A porção especial de revelação é para alguns, é para os escolhidos. E os escolhidos, olha o que acontece. Esse então passa a ter. E quando ele tem em abundância, ou seja, quanto mais nós temos, mais ainda teremos. A revelação ela vai cada vez mais se ampliando na medida em que a gente caminha com Cristo, na medida em que a gente vive com o Senhor, na medida em que a gente experimenta da obra do Espírito em nossa vida e somos por Ele santificados na palavra. Então nós vamos tendo em abundância. Agora, e ao que não tem, né? Olha o que ele fala, né? Mas ao que não tem, até o que tem, ou seja, até aquela porção mínima que tem de revelação, que é comum, será tirado. Então é por isso que há pessoas que são completamente indiferentes, amados, em relação a Deus. Pessoas que se autodenominam ateus convictos. Isso é possível por quê? Porque até a pequena porção que possuíam é tirada. Então a pessoa já fala assim, não, realmente Deus não existe. Né? Então é uma escassez de revelação quase que plena sobre aquela vida. E a gente deve compreender essas coisas sem que nós desanimemos. Muito pelo contrário, isso deve ser para nós que temos recebido de Deus essa graça, essa virtude, motivo de gratidão. Jesus ele fala assim, olha, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Olha o que dizia a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Ora, como assim? Eu vou ouvir e não vou entender? Vou ver e não vou perceber? Exatamente. Porque vai estar diante de nós, diante das pessoas, ao ouvido das pessoas, e as pessoas não reconhecerão. Por isso que muita gente não reconhece Jesus. É por isso que muita gente não percebe Jesus, ao passo que outros o percebem no canto de um pássaro.
ao passo que outros se maravilham ao som de um pássaro, na cor de uma flor. Outros se maravilham com a beleza do céu, outros se maravilham com o sopro do vento. As pessoas se maravilham com Deus e com a presença de Deus que é inexplicável durante uma oração, enquanto entoamos um louvor. As pessoas se maravilham. Por quê? Porque os mistérios do reino estão sendo revelados. Então Deus está mostrando quem Ele é, Deus está revelando a si mesmo para essa pessoa. E isso é um privilégio, ao passo que para outros não é assim, não é? Veja, isso tudo está no controle de Deus, é eleição de Deus, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Não é? Então, o que o texto está falando aqui é que, apesar de que Deus é quem revela, isso não traz sobre o povo uma isenção de responsabilidade. Não traz isenção de responsabilidade, porque Deus não revela também pelo fato de que o povo é um povo de coração duro. Não é? Não significa que a quem Deus revelou eram todos bonzinhos. Não, amados. Somos todos igualmente pecadores. Daí o grande privilégio. Agora, aos que não são revelados, não lhes tira, em contrapartida, a culpa. Não é? Está sobre eles uma responsabilidade e eles vão dar conta diante de Deus. Agora, veja o versículo 16. Perdão. Versículo 16, diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia! Olha como o Senhor Jesus trata essa situação. Bem-aventurados, felizes são vocês. Por quê? Porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos podem ouvir. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de uma eleição exclusiva aos discípulos dele? De forma nenhuma. Os profetas também eram eleitos, os justos também eram eleitos, né? E quando a gente fala de justos aqui, tem-se em mente a questão da própria justificação pela fé. Ora, essas pessoas, elas certamente tinham da parte de Deus uma porção de revelação. Só que assim como nós, amados, essas pessoas não tiveram o privilégio que estes discípulos especialmente tiveram, que foi contemplar, ver o próprio Jesus, ouvir a sua voz diretamente da boca dele, falando, não é? Que privilégio! Agora, em contrapartida também, o Senhor Jesus, certa ocasião, disse assim, olha, bem-aventurados os que não viram e creram, porque nós somos capazes, por essa revelação, amados, de Deus aos nossos corações, de amar a Cristo sem jamais tê-lo visto. Nós amamos Jesus sem ter visto. E isso é um mistério de Deus. Isso fala de eleição, de escolha. Deus nos escolheu para amá-lo. Louvado seja Deus pelo privilégio. Sabe qual é o maior privilégio que você tem na vida? É exatamente esse. Amar a Deus, de ser filho de Deus, de ter a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Não há nada que se compare a isso, não há tesouro na terra, não há prazer nesse mundo, não há absolutamente nada que se compare a isso. Nós somos privilegiados, meus irmãos, não é? Então, olha só, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Olha só. Então aqui o texto já retoma a mensagem da explicação da parábola, não é? Amados, esta é a mensagem que nós queremos compartilhar, esta é a aula que a gente gostaria de compartilhar com os irmãos, como a primeira aula dentro do terceiro sermão de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, e que está registrado no capítulo 13. Hoje nós caminhamos até o versículo 23, nós vamos caminhar até o versículo 52. Então, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar outros tópicos. Veja, outras parábolas, então, serão trazidas, e é importante que cada um dos irmãos esteja assim, bastante
antenado, vamos chamar assim, né? Prestando bastante atenção para poder receber aquele conteúdo com bastante clareza, tá joia? Então que Deus assim abençoe a sua vida, se alegre em Deus, amado, se você é um desses que tem recebido essa revelação, afinal de contas a palavra alcançou o seu coração e o seu coração era bom terreno. Então se alegre, porque os frutos certamente virão e o próprio Deus se encarregará de fazê-lo. Agora, isso deve trazer para nós motivação para continuarmos querendo que o nosso bornal esteja repleto de sementes. Para estar repleto de sementes, o estudo, o conhecimento da palavra, não é? Para que a gente possa pregar e falar do amor de Deus para as pessoas e anunciar o Cristo que é Senhor, que é Rei sobre toda a terra, para que nós possamos ficar firmes, cumprindo com a nossa vocação, com a nossa condição de igreja missional. Então, para que isso seja verdade em nós, meus irmãos, é necessário que o estudo não seja jamais negligenciado. Então, que Deus te anime, te traga força, bom ânimo e você persevere em estudar a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida, vamos orar mais uma vez e estaremos já encerrando então essa aula. Pai querido, muito obrigado pela porção da palavra que nos foi trazida por meio desse estudo. Senhor, a tua palavra é a verdade e ela testifica de Cristo Jesus vivo, ressurreto, que venceu a morte, que venceu, ó Deus, o inferno e que reina absoluto e que há de voltar. Senhor, enquanto súditos teus, enquanto filhos amados, enquanto pessoas privilegiadas por essa revelação, Pai, eu te peço, amplia em nós, Senhor, o conhecimento da Tua palavra e que cada dia mais tenhamos desejo, Senhor, de semearmos esta palavra do reino e que assim o Teu nome se torne e seja cada dia glorificado entre os homens, para a glória do Teu nome, Senhor, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Deus então abençoe a sua vida e até a próxima aula.